Boa noite, graça e paz. Aleluia. Vamos lá então. Somos nós os incumbidos de fazer aquilo para o que nascemos para fazer. Adorar e bendizer ao Senhor. Glória a Deus. Glorificar seu santo nome. Dizer entre as nações, dizer diante de principados e potestades, não há outro como o nosso Deus. Só Ele é digno de louvor, só Ele é merecedor de honra e de glória, só o nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e fazer a sua oração aí no seu lugar agora, do seu jeito, da sua maneira, como quem fala com o seu amigo mais íntimo, mais chegado. Fala com o Senhor aí agora. Invoque a presença do Senhor sobre sua vida, entregue a Ele sua vida. Pai querido e santo, nós te bendizemos, declarando não há outro além de ti. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, clamamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois se renovam cada manhã sobre nós. Grande é o teu poder e nós te exaltamos por isso, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma o teu lugar de honra no nosso meio. O culto que prestamos é a Ti, Senhor. O culto que Te oferecemos, Pai, é Seu. Então vem e responde com a Sua presença. Responde com a manifestação da Sua presença, a manifestação do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça sobre nós, em nós, através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que os céus estejam abertos neste lugar essa noite. Deus, que haja graça da parte do Senhor sobre as nossas vidas essa noite. Visita-nos. Visita-nos mais uma vez, renovando-nos, avivando-nos, fortalecendo o nosso espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te desejamos mais do que o ar que respiramos, mais do que conseguimos buscar. Nós desejamos o Senhor, nós desejamos a tua presença, Senhor. Vem, Senhor, sobre este lugar. Vem, Senhor, sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, essa noite nós temos a proposta de renovar a nossa expressão de adoração a Deus. Nós temos chegado à conclusão, como igreja e como ministério de louvor nessa igreja, que muita gente tem perdido a alegria da salvação. A igreja tem deixado de celebrar a alegria da salvação. Irmãos, Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode te abençoar, Ele pode te curar, Ele pode... Mas se Ele não fizer mais nada na sua vida, e os
seu nome continuar escrito no livro da vida, a sua salvação estando garantida, é o suficiente, ele é digno de louvor, amém? Então essa noite eu quero te convidar a se alegrar na sua salvação. As coisas estão fáceis? Não. Tem um deserto passando na sua vida? Tem um deserto. Tá difícil pra caramba? Tá difícil pra caramba. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode dar um aplauso a Jesus e dar um sorrisinho maroto aí no céu? Valeu, hein? Salvação é um negócio bacana. Vamos adorar o Senhor? Amém. Vamos adorar o Senhor? Quantos estão comigo? Amém. Não me deixa sozinho aqui não. Participe. Sacode seu irmão. Não me deixa cantar sozinho, não. Fala com ele. Não me deixa cantar sozinho, não. Vamos se lendo, não pode isso. Tudo para curar, os caminhos de verdade, são tristes, abaixa mais um pouquinho sua mão. Vamos lá. Alegria. Vamos lá, Gaspar. Alegria. Alegria. Vamos ensaiar de novo. Alegria. Com alegria. Oh,
misericórdia é pra sempre. A igreja. Você pode expressar sua adoração a Ele. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei. Por tudo que é, por tudo que Ele é, eu adorarei. Aleluia, aleluia. Por tudo que é. Por tudo que é, por tudo que é, Deus é bom. Reconhecemos tua vontade, Deus. Suas portas com ações de graça e nos seus lábios corremos de louvor. Render graças e dizer o nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrarmos suas portas com ações de graça e dos seus lábios corremos, e dos seus lábios corremos com alegria, render graças, bendizer o nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Agradecemos por tua bondade, Senhor. Te celebramos nessa noite. Entramos suas portas, suas portas com ações de graça e dos seus lábios com entusiasmo, render graças, bendizer o nome, porque o Senhor é bom.
Você é a prova viva disso, declara. O Senhor, se você reconhece a sua salvação, declara, eu sou uma prova viva. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia, serva Ele com suas palmas. Sobre tua vida, sobre tua vida, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está sobre o Senhor. Está sobre o Senhor e nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama de
do seu arraial. Vou me sentir debaixo do seu arraial. Do seu arraial, do seu arraial. Vou me sentir debaixo de júbilo. O Senhor dos exércitos é seu nome. Do seu arraial, vou me sentir debaixo de júbilo. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Hoje Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou. Vamos lembrar disso? Vamos todos juntos celebrar nessa noite e declarar amém. Celebrar, isso celebrar. Celebrar, isso celebrar. Celebrar, isso celebrar. Celebrar, isso celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar! Vamos celebrar! Podem se sentar. Aleluia. Glória a Jesus. As crianças, por favor. As crianças vão para as suas salas. Sejam abençoados. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 29. Salmo 29. Quinta-feira, estava no culto lá em Auma e o Senhor começou a ministrar algo no meu coração sobre a voz do Senhor. E está crescendo dentro de mim. E aí quando eu sentei hoje, estava estudando e preparando, escrevendo alguma coisa aqui para ministrar para vocês, foi me dando um temor de Deus tão grande, de praticamente ter que pedir perdão por ensinar outra coisa antes disso aqui, especialmente aos pregadores em treinamento aqui na igreja. Salmo 29 diz assim:
Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Amém. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela Bíblia Sagrada. Pedimos ao Senhor que por misericórdia e graça nos ministre o coração essa noite mais uma vez, trazendo compreensão, trazendo aprendizado, revelação na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, deixa eu ver como é que eu vou começar aqui, introduzir esse assunto com você. Eu disse que talvez eu devesse pedir perdão aos irmãos que estão se treinando, né, na nobre arte da pregação aqui na igreja. E quando vocês me perguntam, né, sobre a pregação, talvez ninguém, não sou só eu, nenhum de nós devêssemos falar qualquer outra coisa sobre a pregação antes de ensinar a ouvir o que Deus tem a dizer. Difícil não é saber falar em público, irmão. Difícil é ter o que falar. Difícil é estar aqui na frente, se posicionar aqui na frente com a convicção completa, total, absoluta de que o que você vai falar é o que Deus quer falar ao seu povo. Então, me perdoe se ao dizer alguma coisa sobre pregação eu tenha ensinado qualquer outra coisa antes de te ensinar a ouvir a voz de Deus. Nós somos a geração que ouve de tudo, mas não dá ouvidos a ninguém. E é exatamente isso que vai fazer a diferença no final da trajetória de cada um de nós, irmãos. A quem você deu ouvidos te levou até onde você pôde chegar. Eu me lembro que já faz alguns anos que eu introduzi alguma coisa sobre esse tema, né? A quem você dá ouvidos, né? Qual é a voz que você ouve, que direciona a sua vida? E eu me lembro de alguém que me refutou veementemente pelo Facebook. E é alguém cuja vida particular eu conheço. E foi tão gostoso poder responder para essa pessoa exatamente. A sua vida é prova cabal da ideia que estou tentando transmitir. Se você tivesse dado ouvidos a alguém, você hoje estaria nas nações da terra. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Vai te adiantar
muito pouco ou quase nada, conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas não saber ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14:10 que existem inúmeras, ou em outra versão, infinitas vozes nesse mundo. Tudo à sua volta é uma voz clamando pela sua atenção. Seu celular vibra e você estão me chamando, é uma voz te chamando. As pessoas à sua volta são vozes, a família tem uma voz muito pesada até na vida de alguns de vocês. Os amigos são uma voz, a escola é uma voz, os pais são uma voz, tudo praticamente à sua volta são vozes, clamando pela sua atenção. E você precisa definir a quem você vai dar ouvidos, ou mais, dê ouvidos a quem você quiser, mas no meio dessa multidão de vozes, aprenda a ouvir a voz de Deus. A Natália estava no culto quinta-feira, o Matias, a Paloma estavam no culto quinta-feira. Não teve nada que nós disséssemos, que eu dissesse ali, não teve nada naquele culto que dissesse a respeito dessa palavra, a respeito de voz. Mas em determinado momento, eu não lembro mais em que momento foi do culto, que simplesmente eu senti muito forte no meu interior. Não foi audível de eu procurar quem disse isso, mas poderia ter sido. Mas eu senti muito forte: a voz do Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é como muitas águas. Eu praticamente podia dizer, gente, eu ouvi, vocês não ouviram, mas foi dentro de mim, eu sabia que era dentro de mim. E aí eu fiquei com isso e saí de lá. Acho que a gente parou para comer alguma coisa em algum lugar, e eu falei, peraí que eu tenho que gravar. Aí eu gravei, eu tenho um grupo, que é só eu, no grupo. Todo mundo tem, não tem? É meu grupo, que é só eu. Aí eu gravei, falei, eu preciso estudar sobre a voz de Deus. A voz do Senhor é como as muitas águas e tal. E aí assim, eu tô com isso e Deus fala, Deus ministra, Deus... E hoje, quando eu comecei a ler os versículos sobre a voz de Deus, ontem eu já comecei a fazer uma pesquisa ontem à tarde sobre os versículos, e hoje, quando eu estava seguindo nos versículos de Deus, e eu me dei conta, eu falei, nossa, como é importante falar para as pessoas: aprendam a ouvir a voz de Deus. Isso vai determinar tudo na sua vida. Aprende a ouvir a voz de Deus. E aí foi muito gostoso, irmãos, muito gostoso, porque quando nós começamos o culto, a primeira música que o Rogério cantou falava da voz de Deus. Uma frase falando, a voz de Deus, a primeira música. Que foi essa música de Alda Célia que a gente não canta há 20 anos, né? E aí a primeira música começa na voz de Deus. Eu imediatamente falei, olha, não é coisa da minha cabeça. Deus está querendo falar conosco sobre a importância de aprender a ouvir a sua voz. Aí ainda a título de introdução, como eu te disse, eu senti muito forte dentro de mim: a voz do Senhor é como as muitas águas. Mas não foi audível que eu procurasse quem disse, quem falou, mas poderia ter sido. Eu me lembro de um irmão em BH que disse que Deus falou com ele num ônibus que estava passando. Um ônibus passou e no ônibus, na lateral do ônibus tem umas siglas, né? Na lateral do ônibus estava escrito uma referência bíblica. A sigla do ônibus era uma referência bíblica. E Deus falou com ele naquela hora, e ele abriu a Bíblia e era a resposta que ele estava precisando. Gente, eu achei aquilo fantástico. Passei bem uns 2 ou 3 anos da minha vida tentando acertar. Nunca deu certo comigo.
Mas pode ser Deus falando no ônibus? Pode. Pode ser Deus falando? Pode. Pode ser Deus? Pode. Me lembro uma vez, ainda no iniciozinho da trajetória, eu estava atribulado, coração angustiado, duvidando do meu chamado. E eu falei assim com Deus: Deus, eu já ouvi tanta história dos outros tá andando na rua e o Senhor parar alguém na rua que eles nunca viram e dar uma palavra para a pessoa no meio da rua assim. Eu já escutei tanto testemunho. Se o Senhor podia falar comigo, usa alguém para falar, andando, irmãos, ali no centro, ali na Emílio Vasconcelos ali, andando mesmo ali. Quando eu fui atravessar La Santos e Cunha, uma mão pesa no meu ombro, pá, botou a mão no meu ombro e falou: você é homem de Deus. Era meu irmão. Eu falei: oh Deus, o Senhor não sabe brincar também, né? Mas depois eu entendi, levando em consideração quão carnal meu irmão é, que era muito difícil Deus usar alguém como usou ele aquele dia. O que eu quero te ensinar essa noite, o que eu quero te ministrar essa noite, cara, é que você precisa desenvolver a habilidade de, no meio de tantas vozes, aprender a discernir a voz de Deus. Adquirir a convicção de quem pode encher a boca para falar: Deus falou comigo, foi Deus que me falou. De as pessoas te questionarem, você fala: cara, eu não tenho explicação para dar. Como é que você sabe disso? Como é que você sentiu essa direção? Como é que você tomou essa decisão? E você poder falar: Deus falou comigo. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Quando você lê 1 Samuel, muito forte aquilo, muito forte 1 Samuel. Porque quando Deus fala com Samuel pela primeira vez, em 1 Samuel 3, quando Deus fala com Samuel a primeira vez, ele não sabe que é Deus que está falando. Ele não entende que é Deus que está falando. Precisa de alguém, presta atenção, precisa de alguém que já perdeu o time, já perdeu a voz, alguém com quem Deus não fala mais. Eli precisa de alguém ensinar Samuel a como lidar com a voz de Deus. Irmãos, ali tem um mistério forte demais, profundo demais. Uma geração não se levantará para ouvir a voz de Deus se não for ensinada pela geração anterior, ainda que frustrada ou fracassada. A geração seguinte não aprenderá, não terá habilidade em responder quando Deus falar, porque Deus falará, viu, irmãos? Estando a geração preparada ou não, estando Samuel preparado ou não, Deus falará. Mas sem alguém mais velho para ensinar a discernir, para ensinar a responder, a habilitar aquela geração, não acontecerá, não haverá fruto na voz de Deus. Meu Deus, no meio de tantas vozes no mundo, você precisa de que alguém, enxugue para você e fala: presta atenção, aqui é Deus falando com você. Aqui não, aqui é coisa da sua cabeça, aqui é sua carne, aqui é a voz do inimigo, aqui é Deus falando com você. Vou começar. Número 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor se ouve sobre as águas. Meu
troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. É lindo, irmãos, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. A água na Bíblia Sagrada tem dois significados distintos, depende do contexto. O primeiro e o principal dos significados da figura da água é a própria palavra de Deus. No primeiro modelo de templo que Deus deu aos homens, o tabernáculo de Moisés, tinha uma pia de bronze com água para os sacerdotes se lavarem e entrar para cultuar a Deus, simbolizando que é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos limpa dos nossos pecados, é a Bíblia Sagrada. A água é símbolo de Bíblia Sagrada, símbolo da palavra. Ou a água também simboliza situações adversas, extremas, que exigem transformação. Que exigem transformação. Já ensinei e vou repetir. Tudo que aparece pela primeira vez na Bíblia estabelece um padrão. Vai ser sempre daquele jeito. Amém? Lembra? Eu falei isso? Muito bem. A primeira vez que Deus fala é onde? E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. A voz de Deus vem sobre as muitas águas. Situações precisam ser transformadas. A primeira vez que Jesus faz milagre, enche de água as talhas e traz. Onde houver água, haverá canal de milagre e transformação. Onde houver palavra em abundância, haverá milagre e transformação. O Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Senhor está sobre as muitas águas. Uau. Segundo lugar, ouve-se a voz do Senhor. No verso 4, a voz do Senhor é poderosa. Você pode repetir isso comigo? A voz do Senhor. Diga mais forte: a voz do Senhor é poderosa. Diga: é poderosa. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. Efésios 3:20. É poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando fala do poder, irmão, fala de poder para fazer. Deus não é poderoso para se mostrar fortão. Deus tem poder para quê? Para realizar. Então quando fala a voz do Senhor é poderosa, está querendo dizer o poder, a expressão do poder de Deus está em apenas Deus liberar uma palavra. Sobre as primeiras águas Ele libera uma palavra: haja luz, e houve luz. E Marcos capítulo 4 é a mesma história. As águas estão revoltas, os discípulos estão desesperados. Jesus levanta e fala com as águas: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E os discípulos ficam assombrados, falando: quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Ele tem poder sobre as águas. Diga comigo: a voz do Senhor é poderosa. Diga: a voz do Senhor é poderosa. Diga para quem está do seu lado: tudo que você precisa é que Deus libere uma palavra na sua vida. Quando Deus falar uma palavra com você, as coisas vão acontecer, as coisas vão voltar para o seu lugar, as coisas vão ser liberadas. A voz do Senhor é poderosa. Terceiro,
A voz do Senhor é cheia de majestade. Diga, ops. Ops, deu ruim, deu problema aqui. A voz do Senhor é cheia de majestade. Sabe o que isso quer dizer? Significa que a voz de Deus é uma voz de autoridade. A majestade é a expressão do reinado e governo sobre a face da terra. Essa é exatamente a razão pela qual a maioria não ouvirá a voz de Deus. Por quê? Porque você não a tem como majestade. Você não quer ouvir a voz de Deus para obedecer. Você quer ouvir a voz de Deus para ter uma experiência e falar: eu já ouvi, Ele já falou comigo. Ele não vai falar àqueles cujo coração não esteja impelido a obedecer-lhe prontamente. A voz não vem para quem tem, não são os ouvidos fechados, o coração revoltado. A Deus não se ouve apenas com os ouvidos, se ouve com o coração pronto para obedecer. Tem muita gente que já orou e já ungiu os ouvidos e falou: Deus, destampa os meus ouvidos, meus sentidos espirituais, quero aprender a ouvir a sua voz. Mas você ainda não orou, quero aprender a obedecer. E gente que está aí, entra ano e sai ano dentro da igreja, entra ano e sai ano, entra ano e Deus, por que o Senhor não fala comigo? O Senhor já falou com tanta gente? O Senhor fala com gente mais carnal que eu? Até gente carnal reconhece a majestade do Senhor e se prostra diante da voz majestosa do Senhor. A voz não vem para quem não está disposto a obedecer. A voz não vem para quem não está disposto a obedecer. E aí tem gente que está falando: pastor, estou captando a mensagem, entendi, amém. Eu já ouvi a voz de Deus, concordo com o senhor plenamente, mas eu perdi a voz. Tem muito tempo que Deus não fala comigo. Muito tempo que Deus não fala comigo. E eu preciso te lembrar que Ele não irá com você muito além do seu último ponto de desobediência. Não é que você se tornou mais carnal, não é que você está endurecido, está com a casca mais grossa pelas pancadas da vida. Não é que a voz de Deus tem se tornado mais rara por não haverem profetas na nação. Não é porque a igreja está como está. Não é. Você perdeu a voz de Deus porque você deixou de obedecer lá atrás. A voz de Deus é cheia de majestade. Ela vem para ser obedecida. E essa é a razão porque muitos não a ouvirão. Essa parte aqui é gostosa. O próximo é gostoso. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Essa parte aqui. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros. O cedro, tal como o carvalho na Bíblia, é a mais importante árvore, a madeira mais estimada.
Seria como nos nossos dias falar, é aroeira. Eu não tenho essa expressão, é aroeira. Por quê? Porque a gente tem como aroeira uma madeira praticamente indestrutível. Isso aqui dura demais. Para Israel é o cedro do Líbano. Não tinha mais importante do que o cedro. E aqui, irmãos, não está dizendo explicitamente, né? Uma compreensão muito particular. Essa que o Senhor me levou essa tarde, muito gostosa também. Assim, a voz do Senhor despedaça os cedros. Não quebra, não, né? Despedaça os cedros. A primeira vez que estabelece o padrão, a primeira vez que a expressão a voz do Senhor aparece na Bíblia é Gênesis 3:8. E ouviu-se a voz do Senhor que vinha no jardim pela viração do dia. E então Adão e Eva esconderam-se atrás das árvores. A resposta do Pai: a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais isso vai acontecer. Você pecou, você errou, você falhou diante do Senhor. Sabe o que você precisa? Que Ele te libere uma palavra, que Ele te diga: está perdoado. Irmão, isso aqui é como se Ele estivesse dando uma garantia, entre aspas, de que aquilo nunca mais aconteceria. Vocês nunca mais vão se esconder, porque a partir desse momento a minha voz despedaça toda a possibilidade de esconderijos suas. E você sabe o que me deixou mais doido? Foi porque quando esse versículo fala, Gênesis 3:8, a voz do Senhor se ouviu no jardim. E aí o próximo versículo diz: e disse Deus a Adão: onde tu estás, Adão? Se Deus só fala no 9 e no 8 Adão e Eva ouvem a voz dele que vinha na viração no jardim e se escondem, a pergunta é: com quem Deus estava conversando? Com quem Deus estava conversando no jardim? Aí você viaja, fica livre. Não, é sério, eu parei para Deus, só está falando sozinho? Como é que é isso? Era uma conferência entre a Trindade? O Senhor anda falando com a criação? Alguma coisa ali do jardim? Você é livre, a interpretação é livre, fica à vontade. Eu só sei que a Bíblia diz que Adão e Eva não ouviram suas pegadas e esconderam. Adão e Eva ouviram sua voz e falavam: ele está vindo, vamos esconder. E depois de escondidos é que ele pergunta: onde é que vocês estão? Como se já não soubesse. Onde é que vocês estão? Lindo, lindo, lindo. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Pode ser a melhor das desculpas, pode ser a mais honrada das justificativas. Deus quebra elas todas, despedaça todas elas e fala: eu vou falar ao seu coração. Deus, eu pequei, eu caí, eu estou escondido, eu vou falar ao seu coração. Verso 7, quinto lugar: a voz do Senhor separa labaredas de fogo. Ou em outra versão, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Eu gosto da versão que separa labareda de fogo. Eu gosto de pensar nessa expressão. A labareda, a parte do fogo em si.
Me remete a Êxodo 3, quando Moisés vê a sarça queimar labareda, mas não se consumir. Podia estar separado do fogo. O milagre não era a sarça ardente, irmãos. Aquilo era comum naquela região desértica. Vivia sarça chamuscando do nada, acendia, pegava, entrava em combustão. O que chamou a atenção de Moisés é a sarça estava ardendo em fogo, mas não se consumia, não terminava, gente, não virava cinza. Quando está aceso ali, não queima. Moisés, vou para lá, vou ver essa grande maravilha. E Deus fala: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vou te ensinar um negócio lindo essa noite. Pega para o seu coração, em nome de Jesus. Pega para o seu coração, em nome de Jesus. Sabe por que os dons e os chamados são irrevogáveis? Romanos capítulo 11, 29 diz que os dons e os chamados, os dons e a vocação são irrevogáveis. Deus dá, Deus chama e Deus não toma de volta. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama baseado na palavra dEle, baseado em quem Ele é e não em quem nós somos. E quando Ele fala, para Ele é como se já tivesse acontecido, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros. Números 23, 19: tendo o Senhor falado, acaso não cumprirá? Se Deus falou, irmão, então já é. Se Deus disse, então já é, já está. Mas não aconteceu nada, eu só recebi uma palavra. Para Deus já é, Ele já viu o final da história. E se Ele liberou a palavra, Ele então já viu que já é, já está. Por isso que é irrevogável. Não é irrevogável porque nós vamos dar certo, porque nós vamos entrar no... Não, o mérito não é nosso. Ele chama baseado na palavra que Ele mesmo libera. E a sua palavra jamais volta vazia. Jamais volta vazia. Você não revoga o chamado. Não revogar por quê? Se eu falei, já está. Já está. Quando Deus unge Davi, o próximo rei de Israel, no meio de seus irmãos, está aqui, ó. O Senhor achou para si. Mas leva mais de 30 anos para Davi chegar no trono. Deus, não estou com pressa. Tenho a eternidade toda para trabalhar nisso. Quando Deus olhou para mim, olhou para você, quando nos chamou, Ele não chamou baseado no nosso currículo. Ele chamou baseado em quem Ele é. Em quem Ele é. Isso é lindo, irmãos. Isso é absolutamente lindo. Sexto lugar, verso 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Cara, isso aqui é lindo demais, irmãos, é lindo demais. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Vamos lá. O deserto faz qualquer ser humano passar por apuros. O deserto prova a resistência, prova a capacidade de sobrevivência. O deserto, como o próprio nome diz, é deserto. É um lugar onde você está isolado. A grande maioria de nós nunca experimentará um deserto físico. Eu vou lá conhecer o deserto do Saara. Pode ser, mas a grande maioria de nós não vai. Mas a totalidade nossa, com certeza, passará por desertos da vida. Épocas, etapas da vida, onde você se vê isolado, sem ninguém para se compadecer dos seus problemas.
Uma época da vida onde é o seu pior cenário. Você fala, gente, eu que acho que eu não vou dar conta. Gente, eu que acho que eu não vou suportar essa tribulação. Se você ainda não experimentou isso na vida, respire fundo e aguarde que sua vez chega. Nessas ninguém fala amém, tá vendo? Mas existe um fato. Qual que é o fato? Sua vez chega. Todo mundo experimenta deserto. Tem umas fases da vida, cara, que Deus agrega um monte de gente, né? Coloca na trajetória da gente um tanto de gente. Você vai no bolo, né? Vai de turma. Mas tem uma época da vida, meu filho, que Deus tira todo mundo em volta. Todo mundo. E aí o engraçado é porque quem tem a vida governada pelo Espírito de Deus discerne as coisas de forma espiritual. Quem não é, meu, quem é carnal nessa hora, começa a ficar revoltadinho. Cadê o povo? O povo interesseiro tá comigo só na hora que precisa. Não é, cara, é deserto da vida, é etapa, é fase. É fase. O Rafa casou agora há pouco, aleluia. Você vai ver isso. E essa etapa, para até casar, todo mundo dá um pitaco, todo mundo dá palpite, todo mundo quer participar, tem um monte de gente para ajudar, né? Tem os nossos padrinhos, encontra todo mundo, e é festa, casou, vai embora só vocês dois para casa. Agora você vai ver, meu filho. E daqui a pouco o pau quebra e a dificuldade vem. E você olha para o lado, sua digníssima está roncando, de boca aberta, babando. E você fala, gente, mas nós tínhamos que orar essa noite. E é só você. Lê do engano, né, de quem casa porque não quer ficar sozinho. No casamento se fica bastante sozinho. Um casamento normal, né? Um casamento normal se fica bastante sozinho. Mas aqui, irmãos, a palavra, ela não está falando assim. Ela não está dizendo assim, a voz do Senhor vem no deserto. Não é isso, presta atenção. Leia comigo novamente. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A situação que te assola, a situação que te assombra, os problemas que te afligem, tremerão diante da voz poderosa de sua majestade. É diferente. É diferente. Onde ninguém te vê, Deus fala. No pior cenário da vida, Deus fala. Diante da tribulação mais extrema que arrisca a sua própria existência, a sua sobrevivência, Deus fala. Diga para quem está do seu lado, Deus fala. Fala para outra pessoa, Deus fala. Não esquece disso. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Você não sair daqui com mais nada essa noite, saia só com isso. Deus fala. A diferença de você estar neste lugar para algum outro lugar é exatamente essa. Porque lá tem muitos ídolos, muitas imagens, né? Penduradas para todo lugar. Mas eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam. O nosso Deus é um Deus que fala. Se você está aflito, seu coração está angustiado, sua vida não está como você entende que deveria estar, deixa eu te contar, você não precisa de grandes coisas, você não precisa de um milagrão, você não precisa que o mundo
Não, você só precisa que Deus essa noite libere uma palavra que Deus disser a seu respeito. Pode colocar tudo no lugar outra vez. Agora eu vou te falar uma coisa. 7º lugar, versículo 9: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Essa parte aqui, irmãos, como eu falei, tem muitas outras versões. Quando você pega o comparativo das versões bíblicas, essa tradução aqui não ficou legal. Não ficou legal, porque aqui esse dar cria, no hebraico, no original do hebraico, é se contorcer com dor. Aqui não é uma ideia ficou contraposto. Não é a voz do Senhor que faz parir. Não. Para ouvir a voz do Senhor, é necessário se contorcer com dor, como uma cabra parindo. Quando você estiver a ponto de parir de desespero, quando você estiver se retorcendo de dor, você estará apto a ouvir a voz. Entende? Não é bonitinho assim, você fala assim, entra no seu quarto e diga, fala comigo, Senhor. E aí de repente ele, não é assim. Quem te pregou esse evangelho mentiu para você. Tem gente, né? Não, puxa uma cadeira no seu quarto e fala, coloca Deus sentado lá e fala com ele vai falar com você. Você pode pôr a cadeira, pedir Deus para sentar e pode falar, não tem problema nenhum não. Mas na vez dele, irmão, é um pouquinho diferente. Quando ele interrompe as reflexões de Jó e seus amigos em Jó 38, ele diz, Jó, cinge os lombos como homem, porque agora eu falarei e tu me responderás. Quando Deus resolve falar, ele literalmente fala, suga as calças, igual homem, que agora eu vou falar com você. Irmão, não é um negócio assim, ai que lindo, Deus está falando. Não é assim. Quando Deus fala, não é só o deserto que treme, não. Você treme todo. Mexe com toda a sua estrutura. Termino. O verso 10. O Senhor preside os dilúvios, como rei, presidirá para sempre, dá força ao seu povo, abençoa com paz ao seu povo. Ele está querendo dizer, os que aprendem a ouvir a voz de Deus, sob tais circunstâncias, tudo isso aqui que eu falei anteriormente, sob circunstâncias mais que adversas, receberão força, bênção, paz e Deus presidindo seus dilúvios. Já falo sobre isso. Nós falamos de ouvir a voz do Senhor sobre as águas, ouvir a voz do Senhor poderosa, ouvir a voz do Senhor cheia de majestade, ouvir a voz que quebra os cedros, a despeito dos nossos pecados, ouvir a voz que separa labaredas de fogo, que confirma o nosso chamado, ouvir a voz que faz tremer o deserto, no nosso pior cenário,
que faz parir as cabras, ou seja, contorcendo-se com dores na alma, em completo desespero. Se você aprende a ouvir a voz de Deus sob tais circunstâncias, você terá força, bênção, paz e Deus presidindo seus dilúvios. Quando ele fala Deus preside os dilúvios, ele está querendo dizer: Deus põe fim a ciclos que ele acha que deveria acabar. O dilúvio, né, nada mais foi do que Deus falando: eu vou passar a régua, porque essa etapa aqui para mim já está esgotada, acabou, vou começar outra vez. Então quando diz de Deus presidindo dilúvios, é exatamente uma coisa que nós somos péssimos de fazer. E quando você aprende a ouvir a voz de Deus, essa voz vai fazer em você fechar ciclos. Nós somos péssimos para fechar ciclos. Nós temos a péssima mania de ficar perpetuando erros, perpetuando comportamentos, relacionamentos. Deus preside os dilúvios. Deus encerra a etapa. Os que aprendem a ouvir a voz de Deus sob circunstâncias mais do que adversas, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Você está falando: Deus, eu não aguento mais. Aprenda a ouvir a voz. Você está falando: Deus, eu não tenho mais forças para aguentar. Aprenda a ouvir a voz. Você está falando: Deus, eu preciso de paz. Meu coração não está em paz. Eu estou angustiado, eu estou atribulado. Aprenda a ouvir a voz. Você pode fechar seus olhos nessa hora? Fecha seus olhos. A despeito da minha voz aqui falando com você, tente ouvir a voz de Deus. Tente ouvir a voz de Deus. Tem uma música tocando, mas atrás da música, tenta ouvir a voz de Deus. Tem uma TV ali passando, atrás disso, tenta ouvir a voz de Deus. Eu sei que seus pensamentos estão acelerados agora. Atrás deles, tenta ouvir a voz de Deus. Tem um monte de gente gritando e querendo sua atenção, em situações buscando sua atenção. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Que meu coração tenha a tua forma de ser e de atuar. Quero obedecer tua palavra, revela teu propósito na minha vida. Em teu livro eu sei que está escrito. Peça a Deus para falar com você. Tudo que devo fazer, não vou mais resistir aos teus planos. Eu venho alinhar-me a ti. Não posso passar uma noite mais sem escutar tua voz. Não
Diga-me, ó Pai. Diga-me, ó Pai. Não se trata das habilidades que você acumulou ao longo dos anos, mas se trata de você ter mantido a habilidade de ouvir a voz de Deus, de você tomar a decisão mais absurda, mais contrária às circunstâncias. Não interessa. Não interessa. Se Deus te falasse, você ia contra tudo e contra todos. Você mantinha no seu coração a convicção: foi Deus que me falou, não foi gente, eu não escutei de ninguém, não, foi Deus que me falou. Você não precisa de um novo Pentecostes, você não precisa ser rebatizado com o Espírito Santo, cara, você só tem que voltar a ouvir a voz de Deus. É só isso, é só isso. Garanta que você está vivendo o que você estiver vivendo, porque você está ouvindo a voz. Qualquer um, irmãos, qualquer um podia questionar a liderança de Moisés naquele deserto, falar: você matou um egípcio, se escondeu, você mentiu, você enganou a sua identidade, você casou, mandou embora a sua mulher Zípora, você é adúltero, você é assassino, você é mentiroso, você... Mas Moisés tinha um trunfo na manga. Ele dizia: eu sou isso tudo de ruim que vocês estão falando que eu sou, eu tenho todos os erros que vocês me imputaram, mas deixa eu falar para vocês uma coisa, ele ainda fala comigo. Quando isso tudo aqui vai se mexer, é comigo que ele fala. Garanta que, a despeito de tudo e de todos, você está vivendo o que está vivendo, porque foi Deus quem falou com você. Você não está seguindo coisa da sua cabeça, você não está seguindo sua vontade da carne, você não está fazendo o que as circunstâncias à sua volta estão te pedindo. Você está seguindo a voz que te falou. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Recupere a capacidade de dizer em paz: Deus falou comigo essa noite, Deus falou comigo ontem, Deus falou comigo, eu estou ouvindo. Deus, guie a sua casa, guie a sua família, guie o seu trabalho por aquilo que você sabe que Deus falou com você. Se Deus falou, irmãos, todas as circunstâncias podem estar contrárias. Se Deus falou, Ele cumpre. Vai orar e fala: Deus, fala comigo. Às vezes você precisa desligar para você conseguir ouvir a voz de Deus. Às vezes você tem que subir ali para o monte e falar: Deus, fala comigo. Às vezes você tem que largar a sua cama quentinha
sua família, de madrugada, falar: Deus, fala comigo. Às vezes você tem que vir para o culto e falar: Deus, tem misericórdia, fala comigo, Senhor. Mas, cara, em nome de Jesus, recupere a capacidade de ouvir a voz de Deus e de guiar a sua vida por aquilo que você sabe que é Deus que está falando. Te abençoo com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toma na sua mão o seu dízimo e a sua oferta para você trazer aqui ao altar como expressão de gratidão a Deus. Tomara que Deus fale com você pela tudo essa noite, já que você está tão interessado em ouvir a voz dele, né? Toma na sua mão o seu dízimo e a sua oferta. Se você nos visita, não se sinta constrangido em participar desse momento. Para quem entende, para quem acredita igual a gente. Se você quer participar, seja livre, tenha liberdade de participar. Nós não estamos interessados no seu dinheiro, não. Isso aqui é para quem entende, quem conhece. Quem quiser fazer o Pix, pode fazer o Pix, pode fazer a transferência bancária. A galera que está online aí, tem um galdeirão online aí. Glória a Jesus, que bênção, viu? Essa semana nós vamos ter jejum pelo noivo novamente. Na quarta-feira, tá? Prepare-se para jejuar junto conosco. Glória a Deus. Vem muita gente. Que bênção. Glória a Deus por suas vidas. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos entregar nossa semana. Essa semana a sua vida será marcada porque Deus vai falar com você. Vai ser tremendo. Você vai me mandar mensagem contando: cara, Deus falou comigo. Falar com muita gente nessa semana. Deus, te louvamos agradecidos por essa noite. Te exaltamos por quanto tu és o Deus da palavra. Tu és o Deus que fala conosco. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Nós te exaltamos por isso. Entregamos aos teus cuidados cada um dos teus filhos e filhas aqui essa noite. Mesmo os que estão obstantes fisicamente, estão acompanhando na internet, seja a graça do Senhor sobre cada um deles. O Senhor possa abençoá-los com a maior bênção de todas, que é aprender a ouvir a tua voz. Fala conosco nessa semana. Direciona os nossos passos. Livra-nos do mal. Livra-nos de todo embaraço das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Paz. Boa semana.